Fala galerinha, e aí, beleza? Tudo certo? Professor Leonardo Vieira, vamos para mais uma aulinha. Hoje falaremos sobre comércio externo. Semana passada publicamos a aula aí sobre comércio interno, né? E hoje relações aí do mundo, principalmente relações do mundo com o Brasil, né? Antes de começar a aula, se inscreve no canal, ajuda aí, dá um like, dá uma moral, beleza? Bora lá! Comércio externo. Então, quando falamos de relações comerciais com o mundo, a gente tem que lembrar que essas relações elas não acontecem ao seu belo prazer, né? Existe uma regulamentação, existem regras para que isso aconteça, e essas regras são muito estipuladas, criadas ali pela OMC. O OMC é a Organização Mundial do Comércio, um órgão ligado diretamente à ONU, e ela regulamenta, né? Ela organiza esse comércio mundial. Se um país, então, se sente prejudicado em uma relação comercial, acha que algum outro país, por exemplo, está prejudicando ele faz uma denúncia para a OMC e o OMC vai investigar, né? O Brasil já foi levado à OMC várias vezes, o Brasil já levou países à OMC, então isso é um processo histórico no mundo. E essa OMC, ela tenta, de maneira geral, liberalizar o comércio, ou seja, a ideia e a tendência é que tenha uma diminuição das cobranças, né, de barreiras alfandegárias dos impostos. Então a ideia é que você tenha cada vez menos impostos quando um produto vai de um país para outro. E é um dos motivos, então, que faz as trocas comerciais no mundo crescer muito. Então, se você pegar ao longo do tempo da história, as relações comerciais elas cresceram demais. Analisando aqui só no último ano, você vai ter então, ó, países desenvolvidos, crescimento do PIB 2% em média, né? Crescimento do comércio 3,5%. Países em desenvolvimento, então crescimento do PIB 4,5%, crescimento do comércio com o mundo 4,8%, na média mundial. Comércio, então as relações comerciais do ano passado cresceram 4%, enquanto o PIB aqui do mundo cresceu 3,5%. Lembrando, né, que o PIB nosso de 2019 teve um crescimento de 1%, 1,1%, tá? Bom, agora por que esses processos então eles acontecem? Por que essas relações de comércio elas crescem, né? Então você tem a própria tecnologia que facilita a relação comercial entre países, com bolsa de valores, com você poder comprar de um país para outro. O fluxo é rápido, o fluxo é dinâmico. E aí você vai ter os fluxos materiais, né, um produto palpável de fato, e os fluxos imateriais, como por exemplo dados, como por exemplo dinheiro, moedas aí online, tipo Bitcoin e coisas do tipo, né? Os transportes estão mais rápidos, seja ele a aviação, ou a própria navegação, o transporte em si, ele é muito mais efetivo, muito mais organizado, com uma logística maior. Os impostos, né, as barreiras alfandegárias, elas estão menores e a tendência é se tornar cada vez menor, principalmente quando a gente fala de blocos econômicos, né? Quando você tem essa associação por blocos, o mínimo que um bloco faz é reduzir as barreiras alfandegárias, ou muitas vezes acabar com elas. Então, quando você tem menos impostos sendo cobrado de um país para outro, né, os produtos ficam mais baratos. Produtos mais baratos facilita a compra, a venda, e tendo mais compra, mais venda do produto, você tem maior produção. Com isso, maior produção, maior geração de renda, empregos, enfim, né? E o próprio processo de globalização ou de mundialização da economia faz com que essas trocas elas se intensifiquem. Hoje, por exemplo, vemos um período aí de coronavírus, né, de Covid-19, você vê aí a dependência do mundo em relação à China. Por exemplo, faltando os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual no Brasil. Por quê? Porque vem da China e quase todo mundo compra da China, ela não está conseguindo suprir a demanda, ou seja, um país depende do outro. Nessas relações comerciais, você passa a ter uma dependência de um país com o outro. Isso é relativamente ruim, né? Você depender de um artifício ali para a saúde, simples como uma máscara, mas muito importante, de um outro país, né? Mas mostra como os países dependem um dos outros aí, e essas relações são muito importantes. Colocamos aqui os principais países, né, em relação ao comércio mundial, né? Então a Europa Ocidental como um todo, né? Estados Unidos, China, Japão, os próprios tigres asiáticos, enfim, suas maiores potências comerciais do mundo, né?
De maneira geral, cresce muito a venda, né, a exportação de produtos industrializados e, no segundo momento, também a exportação aí de commodities, que vem até beneficiar o nosso país nas nossas exportações. Agora, em relação ao Brasil, o que o Brasil vende para o mundo, né? O que o Brasil exporta para o mundo? Temos aqui os nossos principais clientes, né? Os nossos principais parceiros, China, Estados Unidos, Argentina, União Europeia, Japão e tal. E o estado que mais exporta, estado de São Paulo, não só por ter a maior produção, né, industrial, por exemplo, e tal, mas também porque tem o maior porto, né? Então, o corredor de exportação de São Paulo é o mais importante por causa do Porto de Santos. Além da produção industrial nossa, você tem o desenvolvimento do estado e tal, só que o porto, ser o maior do Brasil, também influencia bastante, né? O que a gente exporta muito, você vai perceber, né, que o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, seja agrícola, mineral, ou seja, o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Então você tem petróleo e derivados aqui, ó, o azulzinho é de 2016 e o vermelhinho 2019. Então você perceba que a exportação de petróleo cresceu muito no Brasil. Isso aqui é uma mudança de política da Petrobras, então ela vem exportando muito petróleo cru e tal, para dar mais lucro para os acionistas, enfim, a gente não vai entrar nisso agora, mas mostra o tanto que a exportação de petróleo cresceu, e a gente acaba importando muita coisa, né? Minerais metálicos, soja, carne, ferro, carro, um pouco aqui de carro-caminhão, celulose e papel, cereais, outros materiais, rações, máquinas, açúcar, café. Você vai perceber que grande parte das nossas exportações, então, é matéria-prima. Uma coisa ou outra aqui, carro, caminhão, algumas peças, máquina para geração de energia, ração aqui, que é quase uma matéria-prima também, né? Você tem aí uma exportação muito grande, então, de produtos básicos, né? E quando é manufatura, não é uma manufatura com grande qualidade, não é um produto industrial com uma grande qualidade, tá? Quais são os maiores exportadores do mundo? Uma olhada aqui, né? Primeiro e segundo, obviamente, China e Estados Unidos, depois Alemanha, Japão e tal. Vem para o Brasil, nós aqui, 27ª posição. Então o Brasil exportou em 2018 240 bilhões de dólares, estando aí na 27ª, perdendo para países aqui, né, que muitos consideram aí muito mais pobres que o Brasil, né? Mas está aí, o Brasil tem um potencial e poderia exportar muito mais, né? Bom, tá aqui só os percentuais de exportação, né? Nós vimos os países, os territórios, mas os percentuais aqui, né? A China 21, a União Europeia 16, Estados Unidos 12, são os nossos principais parceiros em exportação, para quem a gente vende, né? Agora nós compramos de quem? Então os nossos principais fornecedores aqui de importação, você tem principalmente a União Europeia, né? Lembrando que você tem ali vários países, né, compõem a União Europeia, no caso 27, depois a China, Estados Unidos. Então quando você percebe, por exemplo, que o Brasil arruma confusão com China, por exemplo, não é legal, né, porque está em primeiro lugar aqui e em segundo aqui. Só que em país específico, né, isolado, ele é o primeiro. Então, arrumar qualquer problema com a China, nesse momento nós dependemos de maneira absurda da China, né? O que nós mais compramos, aí nós compramos mais principalmente produtos industrializados. Nós importamos matéria-prima? Sim, só que em menor quantidade. A gente importa muito automóvel, principalmente automóvel de luxo, né? É o que a gente mais importa. Medicamentos, muitos medicamentos, autopeças, aí carvão mineral, né? Nossa matéria-prima. Eletroeletrônico, seu celular, a chance do seu celular ser importado é muito grande, né? De outras marcas aí estrangeiras. A gente importa também petróleo, né? Um tipo de petróleo mais leve que a gente importa. Importamos também agora bastante gasolina, óleo diesel, são derivados desse petróleo. Mas de maneira geral importamos mais, né, produtos industrializados, produtos com uma manufatura um pouco melhor. Tá? Em relação aos maiores importadores do mundo, então os Estados Unidos aqui o maior, Coreia do Sul, Alemanha e tal. O Brasil vai lá para baixo no 20º e pouquinho também, mais uma vez lá atrás, em relação ao comércio mundial, né? Agora, quando a gente fala desse comércio, nós temos uma relação, então, que você exporta, né, e que você importa. Quando você faz essa relação de exportação e importação, nós falamos de balança comercial. Então, a balança comercial de um país
É o saldo, é o resultado das exportações e das importações daquele país. Quando a balança comercial fecha em superávit, quer dizer que aquele país teve lucro, ou seja, ganhou dinheiro. Por quê? Porque ele exportou mais, ele vendeu mais do que ele importou. Então ele vendeu muito, por exemplo, comprou pouco, teve um saldo positivo ali, ou seja, entrou mais dólar, entrou mais dinheiro na economia, isso é positivo, né? Déficit é quando você tem uma importação maior do que a exportação, ou seja, você compra muito mais e vende menos, ou seja, você fica no prejuízo. No Brasil aqui, ó, nos últimos anos, em 2014, então, fechamos o saldo, né? Nossa balança comercial no negativo, importamos mais. Depois temos saldos aqui, ó, positivos, tá? Então, 2015, 16, 17, 18, saldos da balança comercial positivo. No entanto, esse saldo, para alguns analistas, ele é um superávit técnico. O que significa isso? Não significa que o Brasil está exportando, nossa, como o Brasil exporta muito, né? Significa que nós estamos comprando pouco, devido a crises econômicas e tudo mais. O brasileiro vem comprando pouco do exterior de maneira geral. E aí a diminuição da importação faz com que muitas vezes a exportação, nem sendo tão grande assim, ela acaba superando a importação e você tem um saldo positivo. Mas é muitas vezes um saldo positivo mais porque você está comprando pouco do que porque você está vendendo muito. Beleza? Em 2019 nós tínhamos uma imagem, em 2020 ainda a gente não sabe o que vai acontecer, esse coronavírus aí, muito louco, né? Bom, é isso. Se inscreve no canal, dá um like, ajuda a gente aí. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, aquele abraço, valeu!